Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje o nosso papo a gente vai mergulhar num jeito mais atual de olhar os contratos, sabe? Vamos focar naqueles que são um pouquinho mais complexos, os contratos coligados e também os cativos de longa duração. E tudo isso, claro, pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Prontos para desvendar isso? Com certeza. Olha, é um tema super importante, porque, hoje em dia, as relações de consumo estão cheias desses arranjos contratuais, mas assim, intrincados. A gente vai entender direitinho como o direito age para equilibrar a balança e proteger o consumidor nessas situações bem específicas. Legal. Então, a ideia é essa. Vamos passar um pouco pela história do contrato, ver como essa complexidade toda aparece, tipo a tal da coligação, os contratos que duram um tempão, ver como o CDC entra nisso tudo e até como a própria ideia do que é um contrato foi mudando com o tempo. Fiquem ligados que a gente vai detalhar tudo. Bom, para começar, acho que vale lembrar o óbvio, né? O contrato é tipo a espinha dorsal do direito privado. Como já dizia o Caio Mário, ele não é uma coisa parada no tempo. Ele se mexe, se adapta conforme a sociedade vai mudando. E essa capacidade de adaptação, isso tem a ver com a função social do contrato, né? Exato. E hoje, se a gente parar para pensar, a imensa maioria dos contratos que a gente celebra no dia a dia são de consumo. Então não dá para interpretar um contrato só olhando o papel, sabe? Tem que olhar para a realidade social em volta. E essa evolução toda, bom, ela acaba levando a uma maior complexidade contratual mesmo. E quais seriam as principais, assim, manifestações dessa complexidade que a gente vê por aí? Poderíamos listar umas três, talvez? Primeiro, a conexão ou coligação contratual, que às vezes formam umas redes de contratos, né? Segundo, a contratação eletrônica, que a gente faz direto pela internet. E terceiro, aqueles que chamamos de contratos cativos, de longa duração. Isso. E o ponto-chave que a gente não pode esquecer é que quase sempre essas figuras todas, elas se encaixam como contratos de consumo. Então quem manda a regra principal ali é o CDC, a nossa lei 8.078 de 90. Falando primeiro dos conexos ou coligados. Imagina assim, vários negócios jurídicos que estão ligados por um elo comum, sabe? Pode ser direto ou indireto. Pense em planos de saúde, que envolvem a operadora, a rede credenciada, ou então negócios imobiliários complexos. Até existe um projeto de lei, o 28 de 2012, que tenta definir isso melhor, falando de contrato principal mais acessórios de crédito, critérios para dizer se há conexão. Interessante. E como isso funciona na prática, nos tribunais? Tem algum caso que ilustra bem? Tem sim, um bem famoso do STJ. Imagina a situação. A pessoa compra um carro, financiado via leasing com um banco que pertence à própria montadora do carro. Ah, sei. Banco da montadora. O que acontece com o financiamento se a compra do carro for desfeita? É uma ótima pergunta e o STJ respondeu, né? Sim. O tribunal disse o seguinte: se o banco é do mesmo grupo econômico da montadora, ele não é um terceiro qualquer. Ele faz parte da cadeia de fornecimento, lá do CDC. Então, se o contrato principal, que é a compra do carro, acaba por causa do defeito, o contrato acessório, que é o leasing, o financiamento, vai junto, acaba também. Entendi. E aí entra a responsabilidade solidária, né? Perfeito. Responsabilidade solidária. Tá lá nos artigos 7º parágrafo único, 18, 25, parágrafo 1º do CDC. Todo mundo que participou daquela cadeia de fornecimento responde junto perante o consumidor. O tribunal usou também a teoria da aparência à boa-fé objetiva. Quer dizer, o consumidor confia que está lidando com a marca, com o grupo. Faz todo sentido. E eles diferenciaram isso da situação de ser um banco de varejo comum sem ligação direta com a montadora, né? Isso, a situação seria diferente se fosse um banco de varejo independente. Aí a análise da conexão seria outra. E tem mais exemplo dessa responsabilidade na cadeia, viu? O próprio STJ também já firmou tese sobre as bandeiras de cartão de crédito. Entendeu que elas também são responsáveis, solidariamente com os bancos e as administradoras, se houver uma falha do serviço que cause prejuízo, tipo uma fraude que poderia ter sido evitada se eles verificassem melhor as transações.
Certo. Muita responsabilidade compartilhada aí. E a contratação eletrônica? Aquela que a gente faz no clique pela internet? Esse é o nosso dia a dia, né? São contratos celebrados online, muitas vezes eles também envolvem redes negociais complexas por trás, e a aplicação do CDC aqui, olha, é pacífica na jurisprudência. Se tem um consumidor de um lado, definido lá no artigo 2º do CDC, e um fornecedor do outro, artigo 3º, não tem dúvida, o CDC se aplica. Tem algum exemplo disso também, ou de caso julgado? Tem vários. O TJ do Rio Grande do Sul, por exemplo, já decidiu sobre a responsabilidade de um fornecedor por negar um empréstimo eletrônico de forma indevida. É responsabilidade objetiva, não precisa provar culpa. O TJ de São Paulo também em casos sobre exibição de contrato eletrônico. O consumidor tem direito a ter acesso fácil a esse contrato. E aqui é interessante ver o que a gente chama de diálogo das fontes. O CDC conversa com um Código Civil de 2002, sabe? O Código Civil, lá no artigo 425, diz que é lícito contratar sobre objetos que não estão previstos especificamente em lei, os contratos atípicos. A contratação eletrônica entra aí, e o CDC vem para proteger o consumidor nessa relação. Entendi. O CDC e o Código Civil trabalhando juntos. Agora, vamos para o terceiro ponto. Os contratos cativos de longa duração. Que nome, hein? O que significa essa catividade? Quem fala muito bem sobre isso é a professora Cláudia Lima Marques. São aquelas relações contratuais que se estendem no tempo, sabe? Relações continuadas. E elas se baseiam muito na confiança que vai sendo construída ao longo dos anos. Essa longa duração acaba gerando uma espécie de catividade, uma dependência do consumidor em relação àquele fornecedor. Outros nomes que usam são contratos múltiplos, contínuos, triangulares ou, um termo bem importante, contratos relacionais. Contratos relacionais. Interessante. Tem mais gente que fala sobre isso? Sim, o Ronaldo Porto Macedo Júnior também analisa os contratos relacionais. Ele vê como relações bem complexas, onde o contexto todo importa muito, não só o que está escrito na promessa inicial. E a longa duração é uma característica comum, mas não a única. Ele contrapõe isso ao que seria o contrato descontínuo, que é aquele mais impessoal, focado só na troca pontual, que tenta prever tudo de antemão. E que tipo de contrato se encaixa aí como cativo ou relacional? Há muitos do nosso cotidiano. Pensa numa conta bancária que você tem há 20 anos. Um seguro de vida que é renovado há décadas. Planos de saúde, claro, previdência privada. São relações onde a confiança é fundamental. É quase um casamento negocial, como alguns dizem. Você espera lealdade, continuidade. E aí que a boa-fé objetiva e a confiança ganham um peso enorme, né? Exatamente. A boa-fé, a confiança, a lealdade são a base desses contratos. Imagina a situação. A pessoa paga um seguro de vida por 30 anos, certinho. Chega numa idade mais avançada e a seguradora do nada fala, olha, não vamos renovar mais. Isso pode? Então, o STJ já canalizou um caso bem parecido com esse, foi no informativo 467, e a conclusão foi clara. Essa recusa abrupta, depois de tanto tempo de relação, de confiança mútua, ela ofende a boa-fé objetiva, viola os deveres de cooperação, de confiança, de lealdade, que são princípios trazidos pelo próprio CDC. O que o STJ disse é que, se a seguradora precisa mesmo reequilibrar o contrato por alguma razão técnica, ela tem que fazer isso de um jeito diferente. Tem que avisar o consumidor com antecedência, explicar a situação e, se for preciso aumentar o valor, por exemplo, tem que ser de forma gradual, suave. Não pode ser essa ruptura de uma hora para outra. Entendi. Tem que ter um cuidado muito maior por causa do tempo e da confiança envolvida. Justamente. E tem até enunciados das jornadas de direito civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal que reforçam isso. O enunciado 542 diz que recusar a renovação de seguro de vida só por causa da idade do segurado é discriminação, viola a função social do contrato. E o 543 fala que modificar muitas condições do contrato na hora de renovar, seja seguro de vida ou de saúde, também é um abuso de direito. É considerado exercício abusivo da posição contratual. Nossa, isso é muito relevante, principalmente pensando em planos de saúde, né?
A gente vê casos de negativas de tratamento para pessoas idosas que são hipervulneráveis. Exatamente. E nesses casos, o judiciário costuma intervir para garantir o direito à saúde, à vida. Determina a cobertura, aplica multas, às vezes até condena por danos morais, porque a negativa mexe com a dignidade da pessoa. Tudo isso mostra que o jeito de entender o contrato mudou bastante, né? Não é mais só aquela troca de dinheiro por produto ou serviço. Mudou muito. O próprio Código Civil de 2002, ele nem chega a dar uma definição fechada de contrato, sabia? A visão mais antiga, clássica, que vinha muito do Código Civil italiano e era seguida por grandes nomes como Orlando Gomes, Álvaro Vilaça Azevedo, essa visão focava no acordo de vontades para criar, regular ou extinguir uma relação jurídica patrimonial. O foco era no dinheiro, no bem com o valor econômico. Os requisitos de validade do negócio jurídico, lá do artigo 104 do Código Civil, também eram vistos sobre essa ótica mais patrimonial. Isso acabava limitando a visão, excluindo um pouco o lado existencial. E como é a visão mais atual, então? Essa contemporânea ou pós-moderna? A visão contemporânea, defendida por autores como Paulo Nalim, é bem mais ampla. Ele define o contrato como uma relação jurídica subjetiva nucleada na solidariedade constitucional destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre as partes, como também perante terceiros. Uau, bem mais abrangente. Vamos destrinchar isso? Solidariedade constitucional, efeitos existenciais, perante terceiros. Vamos lá. Primeiro, a base constitucional. O contrato hoje não é visto isolado, ele está conectado com os valores da Constituição, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. Pensa no direito à saúde num contrato de plano de saúde. Tem até um julgado do TJ de São Paulo que mandou cobrir uma radioterapia supermoderna, a IMRT, mesmo ela não estando expressamente no rol da ANS na época, porque era essencial para a dignidade e saúde do paciente. O contrato tem que respeitar a Constituição. Entendi. E a dimensão existencial? É que o contrato não mexe só com o nosso bolso, com o patrimônio. Ele afeta a nossa vida, nossas escolhas, nossa dignidade. É a esfera existencial. Isso tem tudo a ver com a função social do contrato e com a dignidade humana. O enunciado 23 das Jornadas de Direito Civil diz exatamente isso. A função social é um limite, mas também um vetor para a interpretação do contrato ligada à dignidade. E a violação dessa função social pode até levar à ineficácia do contrato, como defendem Junqueiro de Azevedo e Gustavo Tepedino. Quer dizer, o contrato pode não produzir os efeitos esperados se for contra o interesse social. E a última parte, eficácia perante terceiros. O contrato não era só entre as partes. Essa é outra grande mudança. A visão clássica era res inter alios acta. O contrato só faz lei entre as partes. Mas hoje isso foi superado. A própria lei já trazia exceções, né? Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro, mas a ideia agora é mais ampla. A função social do contrato tem uma eficácia externa. Quer dizer, terceiros que não estão no contrato podem ser afetados por ele e também tem que respeitá-lo. É a chamada tutela externa do crédito. Um terceiro não pode, por exemplo, induzir uma das partes a quebrar um contrato. Faz sentido. O contrato no meio da sociedade, interagindo com tudo. E aquela ideia de autonomia da vontade, que era quase sagrada, como fica? Essa ideia também evoluiu. A gente falava muito em autonomia da vontade na época do liberalismo clássico, onde a vontade individual era quase absoluta. Hoje a gente prefere falar em autonomia privada. Qual a diferença? Autonomia privada ainda é o poder que as pessoas têm de regular seus próprios interesses, de criar suas próprias regras por meio do contrato. Mas essa autonomia não é absoluta. Ela é fundamentada na dignidade da pessoa, mas ela encontra limites. Que limites? As normas de ordem pública, os bons costumes e, principalmente, os princípios sociais do contrato, a função social e a boa-fé objetiva. Como dizem Dias Picasso e Goulon, não é a vontade que é autônoma por si só, é a pessoa que é autônoma, e ela exerce essa autonomia dentro de um contexto social e jurídico.
Essa mudança de foco veio muito por causa da crise daquele liberalismo radical, da crise do voluntarismo puro e também pela realidade dos contratos de hoje. Muitos são de adesão, o consumidor não discute cláusula por cláusula e as relações de consumo se massificaram. A vontade sozinha perdeu aquele protagonismo todo. A liberdade de contratar existe, mas não é ilimitada. E essa nova forma de ver os contratos, ela se expandiu para outras áreas do direito também. Com certeza. A gente vê uma expansão da contratualização. Hoje se fala em contratos no direito de família, pacto antenupcial, contrato de convivência. No direito das coisas, há uma aproximação entre os direitos reais sobre as coisas e os direitos pessoais das obrigações, dos contratos. Aquela divisão super rígida está sendo relativizada. Tem algum exemplo prático disso? Um ótimo exemplo é a súmula 308 do STJ, que a gente até comentou antes indiretamente. Ela diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o banco que financiou a obra não tem eficácia contra o comprador do imóvel que agiu de boa-fé. Olha que interessante. É uma regra protegendo o consumidor, o comprador, aplicando a boa-fé e a função social do contrato, o direito à moradia, e relativizando um direito real, a hipoteca, em favor de uma relação contratual. Mostra bem essa nova dinâmica. Muito claro. E essa tendência toda de usar mais o contrato, de ver ele de forma mais social, tem um nome. Sim. Alguns autores, como Norberto Bobbio e Rui de Alarcão, falam em neocontratualismo. É essa tendência de querer contratualizar tudo, sabe? De buscar um direito negociado. A ideia é usar modelos mais consensuais, menos impositivos, para resolver conflitos e regular relações em várias áreas. O contrato se torna uma ferramenta social muito ampla, rompendo barreiras entre público e privado, ganhando novos espaços. E olha, os contratos de consumo deram um empurrão enorme para essa tendência. Nossa, quanta informação! Foi uma viagem, hein? Desde a base do contrato até essas visões super modernas. Então, acho que o grande recado que fica é que o direito dos contratos não está parado no tempo, né? Ele está se adaptando, correndo atrás para dar conta dessas relações que ficam cada vez mais complexas no mundo de hoje. E sempre com esse foco importante em proteger a parte mais vulnerável, geralmente o consumidor, e garantir que a boa-fé e a função social sejam respeitadas. Exatamente. Revisamos aqui conceitos que são chave, né? A coligação, a catividade, a contratação eletrônica. Vimos exemplos práticos, decisões importantes dos tribunais que moldam como esses institutos são aplicados no dia a dia. Entender essas figuras, como o CDC atua, o peso da boa-fé, olha, é essencial para quem está na prática jurídica hoje e fundamental para quem está estudando para concurso. Com certeza absoluta. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido bem proveitosa aí para os estudos de todo mundo. Isso aí. E não deixem de continuar acompanhando as próximas aulas aqui no canal Concurseja, tá? E também confiram os outros cursos preparatórios que a gente oferece. É isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.